Olá, meu nome é René Cavalcante. Eu quero falar hoje sobre algo que leve à reflexão. Por isso vai ser interessante, depois que você terminar de assistir esse vídeo, que você compartilhe para pessoas que você acha que também devem parar um pouquinho para pensar a respeito. E hoje eu quero falar de algo que tem como ideia central o parasitismo. O que é um parasita? Um parasita é um ser que ele se fixa num outro ser para sugar o que esse outro ser produz. Então o parasita, ele não produz nada, ele só vive de se alimentar do hospedeiro, né? Como se chama o outro ser, o hospedeiro. E no Brasil essa cultura do parasitismo é muito forte, né? Principalmente no setor público. Então você tem aquela pessoa que quer... primeiro assim, vamos explicar um outro aspecto que também leva esse parasitismo. A ideia de coletivo. Enquanto em sociedades civilizadas você tem a noção de que o que é coletivo, o que é de todo mundo é de cada um, então todo mundo tem que cuidar, porque não também é meu. Se é de todo mundo, eu faço parte do todo, também é meu. No Brasil, essa ideia do que é de todo mundo é a ideia de que não é de ninguém. Então, se não é de ninguém, eu posso me apropriar. Isso tem muito na vida pública. Então, é algo que é público, é algo que é do governo, não tem um dono, então eu posso pegar para mim, eu posso me apropriar. Sendo que a gente deveria cuidar, porque se é de todo mundo, é meu. Se é meu, eu tenho que cuidar. Não, eu abro mão como se não tivesse nada a ver com aquilo e não me importo com o que os outros façam com aquilo, e em alguns casos, né, o brasileiro se apropria daquilo por ver que não tem um dono definido, sim, claro, que vai reclamar daquilo, e ele se apropria e fica por isso mesmo. Então isso acontece muito na nossa vida pública, principalmente, né, nos poderes judiciário e legislativo. Pensa bem, o preço que custa no Brasil, em todos os níveis, o poder legislativo e o poder judiciário, e o que eles produzem. Que uma característica do parasita é que ele não produz nada, ele só suga o que o outro produz. Pensa bem, o que o nosso legislativo faz? O que ele produz? Pegando aqui o exemplo de São Paulo, eu chamo a Assembleia Legislativa de máquina de moer dinheiro. Eu acho que em todo o Brasil é assim. Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional são máquinas de moer dinheiro. Não produzem nada, só vivem de sugar o que a gente produz, e o esforço permanente deles é em pensar em como fazer para arrancar cada vez mais dinheiro nosso. Eles quase não se organizam para pensar como aumentar a devolução para a gente do que a gente paga para eles. Nada. O judiciário é a mesma coisa. Os juízes pegaram o executivo principalmente, né, como refém, e também o legislativo, para meio que fazer uma chantagem, assim, bom, vocês atendem a nossa vontade e a gente não move os processos contra vocês. E ficam só cada vez sugando, juntando cada vez mais privilégio, que se for ver, os privilégios que o judiciário tem no Brasil se compara a alguns países em desenvolvimento, né, ainda nem desenvolvido, que tem reis, como se fosse uma família real. Se a gente comparar, né, meio com a história da pré-revolução francesa, né? O que levou a Revolução Francesa, né? O argumento para levar a Revolução Francesa, que a coroa francesa não estava nem aí. Gastava, fazia festa, construía castelo, faltava dinheiro e ela arrancava do povo. O que o nosso legislativo e o judiciário fazem? A mesma coisa, né? Principalmente via executivo, que é quem pode fazer isso. Então cria despesa, faltou dinheiro, vai lá e arranca mais do povo. Criam mais impostos. E seja a crise que for, como exemplo dessa pandemia, que proposta legislativo e judiciário fizeram para reduzir os seus absurdos, né, os seus privilégios de monarquia, para contribuir com a pandemia? Nenhum. Porque essa ideia do parasitismo, de que eu vou me fixar e vou sugar daquele ser indeterminado, que no caso é todo mundo e que é o poder público. Mas essa ideia não está só lá, porque, como eu costumo dizer para os meus alunos, né, o corrupto que está no alto escalão, que está no poder público, que está no judiciário, no legislativo,
no executivo, ele não foi importado direto para lá. Ele saiu de algum lugar. De onde? Daqui, do nosso meio, entre nós. Ou seja, a pessoa já tinha uma ideia, uma possibilidade, né, de se permitir a corrupção. E aí chegou lá, ele vê a grande possibilidade e a grande possibilidade de conseguir, né, se corromper e o raro risco de ser punido, ele fica à vontade. Mas isso acontece aqui, acontece no dia a dia. Nós também temos essa visão. Assim que a gente pode ficar numa situação de não produzir e ficar só recebendo, é o que a gente busca de um modo geral. É o que a gente mais procura, né? Falando nós como sociedade, predominantemente, infelizmente, é o parasitismo. Eu quero ter sem ter que dar a contrapartida proporcional que eu estou recebendo. Claro, tem muita injustiça, tem muita gente dando muito de si e recebendo muito pouco proporcional. Mas assim que se tem a oportunidade de receber muito e dar o mínimo possível, até não dar nada como contrapartida, as pessoas raramente têm a vergonha de aceitar essa situação. E ainda conta vantagem disso. Então, gente, como raiz para o Brasil melhorar, primeiro, eu acho que a raiz maior de todos os problemas do Brasil é o egoísmo. E o egoísmo, ele permite a corrupção. Porque a corrupção é quando eu vou me beneficiar em prejuízo do coletivo. Aí você tem aquele aético, que ele nem considera a existência do coletivo, ele nem considera quem ele vai prejudicar, ele só pensa em se beneficiar. E tem aquele antiético, que ele tem noção do que ele vai fazer, do que ele vai causar de prejuízo, mas ele justifica de alguma maneira que aquilo é necessário, que aquilo é importante, como eu já vi pessoas dizendo, mas se eu não fizer, outro vai vir e vai fazer, então se é para outro levar vantagem, então levo eu. Então, né, esse é o antiético. Mas seja qual for dos dois, isso vem baseado no egoísmo, quer dizer, eu não penso no próximo, eu não penso no coletivo, eu penso em mim. Então, se eu penso no coletivo, eu não dou devida importância na necessidade dele. Eu penso que eu tenho que ser beneficiado. Então você tem o egoísmo, a corrupção e esse espírito parasita, né, que impregna muita gente. Então, se a gente quer mudar, não tem mais como. Acho que ficou claro, né, que não adianta ficar esperando nenhum Messias para fazer isso. Não adianta. Quem vai resolver isso é o povo. Então tem que começar de baixo. Não adianta ficar esperando que venha de cima. Nunca vai vir. Tem que vir de baixo, tem que vir de nós. Como? Cada um, no dia a dia, combatendo o seu eu corrupto. Combatendo a corrupção em si mesmo. Isso é difícil? É muito difícil. Você pode ter problemas no trabalho, na escola, na família, se você for gradualmente combatendo. Porque quando você combate em si, você não permite no outro também. Então você não vai tolerar que o outro faça, mesmo que não seja contra você, pior ainda contra você. Então, primeiro, você não faz, você não consegue mais fazer quando você toma consciência da importância disso. Segundo, você não permite que façam de maneira que vai te prejudicar. E terceiro, você não tolera mais presenciar, tomar conhecimento que os outros façam. Você quer tomar alguma atitude para acabar com isso. E aí, dependendo de onde for, você vai encontrar dificuldade. Seja em qual meio for. Seja em qual meio for, vai ser difícil você fazer isso com os outros. Mas se você já fizer consigo, já é um grande passo. Porque se muitos fizerem, né, e aí você for contagiando, contaminando o outro, seja pelo bom exemplo, ou seja, porque vai estar sendo colocado uma situação através da sua postura em que o outro se sinta inibido de fazer, você vai estar contribuindo para combater a corrupção, o parasitismo e com isso tendo uma ideia cada vez menos egoísta e mais solidária, mais coletiva, mais cooperativa. Porque não tem como se dar bem num coletivo que se dá mal. Porque você faz parte do coletivo. Então se você se dá bem individualmente, mas prejudica o coletivo, você vai ser prejudicado, porque você não tem como escapar do coletivo. Então o coletivo que está ruim vai te afetar também. Isso que muita gente precisa ter noção, precisa ter ideia de que você faz parte de um todo, que para melhorar, cada um tem que melhorar. Então, se você melhora, você ajuda a melhorar o todo. Se o todo melhora, consequentemente, você melhora também. Então, gente, precisamos combater o parasitismo. Ou a gente vai continuar piorando. Que faça um retrospecto. O que você pode dizer? O que melhorou no Brasil nos últimos anos? A gente vai pensar e vai...
vai ser difícil achar alguma coisa. Se a gente pensa principalmente em termos políticos, em termos gerais, em termos sociais, o que melhorou? Só vem piorando. A gente que teve tanta esperança, né, que depois daquela onda de corrupção pós-governo militar, né, assim, com a redemocratização, a gente fosse avançar para melhorar, tínhamos tanta esperança, já que o executivo e o legislativo estavam podres e que o judiciário seria a nossa salvação. O judiciário foi apodrecido junto, então acabou nessa esperança. Então só resta o povo mudar, cada um de nós, você mudar, para que o Brasil comece a mudar. Porque só vai piorar. Eu digo para meus alunos, se continuar assim, vocês vão sofrer muito e vocês vão chorar ao ver a situação que o filho de vocês vai viver. De tão ruim que vai ficar se a situação continuar assim. Pensa nisso, reflete, então curte para mostrar que você concorda com o que eu falei. Comenta se você pensa diferente ou se você concorda comigo. E compartilha com pessoas que você acha que tem que tomar conhecimento para refletir sobre o que eu acabei de falar. Valeu? Até o próximo.